Hi there, what's up? I'm Teacher Francis. Be very welcome to one more class. If you don't know me yet, I'm English teacher over 18 years. I'm a high performance English teacher focused on companies, employers, networking, business. So my English is really, really deep and focused on this, right? So you are in right place, whether you're trying to learn English to travel, etc. Bom, sou um professor de inglês de alta performance para negócios, para viagens, para funcionários, empresas. Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo e bora para essa aula. First of all, I want to warm up a discussion with you. Do you usually think in Portuguese before speaking in English? Essa aula é um pouco mais focada para aquelas pessoas que primeiro tentam pensar em português antes de falar em inglês. Tipo, a pessoa monta uma frase em português na cabeça para tentar fazer a frase em inglês. What happens when you translate every sentence? What happens? O que acontece, né? Quando você tenta traduzir toda a sentence? Have you ever forgotten a word or completely stopped speaking? Normalmente é isso que acontece, né? Você tipo acaba esquecendo a palavra porque você está tentando montar aquilo na sua cabeça e você acaba esquecendo, né? Uh, I want to tell you that what's more important is continuous communication instead of perfect grammar, right? Vou já dizer aqui definitivamente que o que mais importante é a comunicação contínua do que uma gramática perfeita, ok? Translation slows communication, and communication should come before perfection. O que isso é? Ou seja, quanto mais você tenta traduzir as coisas, isso atrasa um pouco mais a comunicação, tá? Isso tende a não traccionar a sua comunicação, ela vai ficando mais devagar, mais lenta, você fica mais travado aí, tá? Porque você está buscando tradução para cada coisa antes de falar, e nessa aula eu vou te ensinar exatamente como fazer, tá? Como você tentar melhorar um pouco nisso. O segredo é esse, tá bom? Communication should come before perfection. Então tá aí um ponto principal, tá bom? Foca em se comunicar, não foque na perfeição, beleza? Let's go. The second point to this class is why translation doesn't work. Porque afinal de contas, essa tradução que você tenta fazer na sua cabeça antes de falar em inglês, ela não funciona. Well, I will explain you that Portuguese and English organize ideas differently, ok? Inglês e português, as ideias elas são organizadas de uma forma muito diferente, tá? Example, in Portuguese you will say, estou com fome. But if you try to translate this in English, organizing in your mind, it will be like, I'm hungry. I am with hungry. While the correct response is, I'm hungry, right? You see? You will say, estou com fome. I am with hungry. No, I'm hungry, right? Another example, in Português, faz 5 anos que eu trabalho aqui. Aí você vai pensar em responder isso para alguém. Tá, ela perguntou para mim, how long you been working here? E eu vou responder, faz 5 anos que eu trabalho aqui. Ok, eu entendi o que a pessoa falou, mas agora eu quero responder ela. Então eu vou montar na minha cabeça. Many students usually translate, it makes 5 years that I work here. No. I've been working here for 5 years. Olha só, isso vem automaticamente já, né? Você tira isso, não precisa seguir aquela sequência de palavra por palavra organizada na sua cabeça, ok? Good? The point is translate ideas, never translate words, ok? Se tivesse um conselho que eu fosse te dar como conclusão aqui dessa aula é traduza ideias e nunca traduza palavras. Well, if you love this content, write type down below in the comments which moment probably you struggle with this. Se você gostou dessa aula, escreve aqui nos comentários em qual momento alguma vez você passou por isso e você teve uma certa dificuldade. Well,
You can also join my English online classes, my individual classes. Você pode também consultar minhas aulas individuais de inglês. You can find me at inglesdogringo.com.br. I give a method, a high performance English, focused on your needs, right? Eu tenho um inglês de alta performance focado exatamente nas suas necessidades, para negócios, para viajar, para networking, business, corporations, tá? É um inglês corporativo e muito avançado, tá bom? Bom, tem uma próxima aula aqui que é Thinking Concepts, que é pensar um pouco sobre conceitos. Instead of asking, how do I say this in English? Acontece muitas vezes, né? Você vai se perguntar, mas como é que eu falo isso em inglês, né? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco em conceitos. Eu vou te ensinar a pensar em conceitos, em vez de pensar em dizer aquela própria coisa que você quer dizer, tá bom? Vou te ensinar a desbravar isso dentro de você. Well, for example, the Portuguese idea. Estou quebrando a cabeça. Tá? A ideia no português que você tem é essa, tá? Estou quebrando a cabeça. Native alternatives, you can say, I'm trying to figure it out. I've been thinking about it. It's been challenging. Ok? São alternativas nativas, tá bom? Que você pode usar. Olha só de onde você saiu de estou quebrando a cabeça. Você provavelmente poderia dizer I am breaking the head. I am breaking the head. Não faz sentido, tá? Então você pode usar essas alternativas. I'm trying to figure it out. I've been thinking about it. It's been challenging, right? Well, now you will receive like 15 Portuguese expressions. Your task is not to translate. Instead, you will express the same idea naturally, ok? Você vai pegar em 15 expressões em português, né? E você não vai traduzir, tá? Você vai expressar uma ideia natural, tal como eu te passei aqui, tá? Estou quebrando a cabeça, né? Você pega em expressões assim em português, eu vou te dar algumas aqui, tá? Eu vou te fornecer algumas. Por exemplo, quebra esse galho para mim. Ô, fulano, quebra esse galho para mim, tá? Por exemplo, o fulano tá aí e ele continua passando pano, tá? Palavras assim, bem brasileiras, tá? Vamos ver mais uma aí. Eu tava pensando numa. Ó, não precisa ter muito sentido, tá? Cola aqui que a gente resolve. Tá, pronto. Oi, tá tudo bem, cola aqui que a gente resolve. Tá bom? Palavras assim, tá? Que você usa no cotidiano às vezes, né? Com amigos e tudo mais. E você quer passar isso para inglês, mas é, você vai usar alternativas nativas, tá? Native alternatives, such as I gave you here before, assim como eu te dei aqui antes, assim, né? Te ajudar a entender um pouco melhor, tá bom? Well, let's dive into business situations. Agora vamos entrar num cenário de negócios, tá bom? É aqui onde a coisa começa a ficar boa. Well, imagine that a meeting starts and the manager asks you, what is your opinion? Imagina que a reunião lá começou, uma reunião lá do seu negócio e tal, sua empresa ou de algum projeto, e o manager pergunta, what is your opinion? O que você vai responder? Tá. Well, many Brazilians can think in Portuguese sentence, translate, speak instead. Okay. Let's see automatic responses. Here, I wanted to say here, queria dizer aqui que muitos brasileiros normalmente ele ia pensar na frase em português, né, para dizer o que você pensa acerca disso, qual que é a sua opinião? Muitos estudantes brasileiros, muitas pessoas aqui no Brasil, pelo histórico assim que eu tenho, né, ao montar essa aula eu imaginei isso, né, de algumas pessoas assim que ele tenta montar em português, ele traduz e depois ele fala, tá? Então, vamos ver algumas respostas automáticas, tá? Let's see automatic responses and you will immediately understand how you can quick up this situation. I believe
I believe. What is your opinion? Instead of just starting telling anything, saying anything, you just say, "Well, I believe blah 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 blah." From my perspective, blah blah blah. Okay. One thing we should consider is okay. The biggest challenge is, well, in my experience, okay, you just start with this something like this. Yeah, this point I completely agree. So I think we should blah blah blah. Okay, this way. I partially agree because initially we had these blah blah blah. Okay, you can also say that's an interesting point. Yeah, that's an interesting point. Ok, olha só como é que você começa a desconstruir, né? Uma, por exemplo, uma frase, né, que você estava pensando aí na cabeça, mas você já de começo você dá um chunk, né? Você já tira uns pedaços aí. Inclusive tem uma outra minha aula também que eu falo de chunks. Não sei se vai ser um pouco mais depois dessa, né? Mas eu tenho aula aí que fala sobre chunks. Mas olha só como é que você já começa, tá? Você não fica enrolado. O manager pergunta aí, what's your point of view? What do you think about it? What's your opinion? Tá? Você não fica travado aí. Não, tá? Você não precisa pensar primeiro em português, depois. Não, não, não. Já começa com uma frase assim. I believe we could do more than this. From my perspective, this department could get better. One thing we should consider is doing that tasks instead of that. The biggest challenge is being the accountant, not being that place. In my experience, these kind of tests should come before. I completely agree with you, and I really think we are excited for the next stage of this project. Olha só como é que as coisas melhoram, tá? Porque você já começa usando aí uma arrancada, tá? Essas são arrancadas, tá bom? É, Aqui nos comentários você vai escrever exatamente alguns complementos assim dessas frases aqui, né? Tipo, te pegando de surpresa aí. O que você pensa sobre isso? You will leave here down the comments. Você vai deixar aqui nos comentários e vai formular aí alguma frase, tá? Teacher, eu responderia assim, tá? I completely agree, blá 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 blá. That's interesting thing, blá blá blá. Tá, você vai escrever aqui nos comentários, ok? Well, I will ask you guys to memorize these structures. Please, eu vou pedir para você memorizar essas estruturas que são muito importantes. E se você quer uma aula um pouquinho mais acompanhada de perto, ok? I give you a high performance English method, individual classes, ok? Eu tenho um método de alta performance de inglês. Englishdogringo.com.br is my website. You can meet me there, and so we're gonna talk and understand your schedule, so we can gather, e a gente pode ter aí aulas online, tá bom? Pra você entender um pouquinho aí, você pega aí a minha agenda, tá bom? E a gente pode ter sim essas aulas particulares, tá bom? Eu tenho inglês um pouquinho mais focado em negócios, business, corporations, employees, a high performance English, deep English, really for you to learn fast and get out where you are here to a perfect I would say to a perfect journey, para uma jornada muito boa no inglês, tá? Well, going to the next class here, I will give you the language chunks, ok? Agora, para essa aula, eu vou te dar os language chunks. O que são language chunks? São chunks em inglês, pedaços, tá? Então, assim, quando você vai conversar algo com alguém, tá? Na sua empresa, no negócio e tudo mais, well, native speakers don't build sentences word by word. You will realize that que pessoas nativas não falam, não constroem frases palavra por palavra, organizando assim. Eles usam pedaços, né? Então são esses pedaços aqui que eu quero mostrar para você, tá? They use chunks like, for example, at the end of the day, I want this job complete. As far as I know, we didn't consider this so far. As far as I know, nobody told me this. One of the biggest challenge in my sector has been, yeah. Okay, from my point of view, I think we could get better in this point. Let me explain you something that I think we
we didn't mention it before. What I mean is no. Sorry. What I mean is that we of course want to take over this activity, but instead, blah blah blah. Okay, that's exactly what I was thinking. It depends on. I would say that yes, probably we're gonna join this project this weekend. Ok, olha só como é que eles usam esses chunks, ok? Esses chunks ajudam muito e você pode começar a usar agora. Eles ajudam muito para começar frases, dar uma arrancada, tá bom? Então você não precisa tipo já começar falando exatamente aquilo que você quer falar. Essas arrancadas vão deixar o seu inglês muito mais soft, muito mais leve, ok? These kind of chunks has been really helpful in English in your daily conversations, in your business, in your companies, in your environment, in your networking. Well, I want to keep this in mind. Well, as an exercise, I need you complete these missing chunks. Como exercício, eu quero que você complete esse chunk que está faltando aqui. O chunk é o pedaço, né, que está faltando para completar aí essa frase. I tem um chunk aqui. Esse chunk, expected, eu já coloquei aqui para você. Pode ser I would say, I believe, or I think, ok? I would say that communication is essential. Será? I I believe that communication is essential. Ou será que é I think that communication is essential? Leave down here, down below the comments. I want you write down here the correct sentence. Eu quero que você escreva aqui nos comentários a sentença correta, a frase correta, tá bom? Well, so if you want to go deeper with this, I truly recommend you to have my online classes. Se você quer ir um pouco mais a fundo com isso, eu recomendo e indico aí que você tenha aulas online comigo, ok? Here in my profile, you will see my website, inglesdogringo.com.br, and you meet me there. So I provide a high performance English focusing on business, corporations, etc., travels. So you will learn a lot, right? Well, I want you now replace translation with patterns, ok? Agora eu quero que você substitua traduções, né, com esses padrões. Instead of memorizing vocab, memorize sentence structures, ok? Ao invés de você memorizar vocabulário, você vai memorizar estruturas de frases, ok? Example, instead of learning deadline, meeting, problem, I want you to build things like we need to meet the deadline. We had a productive meeting. We're currently facing a challenge. Olha só como é que você. We're currently facing a challenge. Olha como você associou uma dessas palavras aqui a uma frase perfeita, uma frase diferente, uma frase bonita, tá? Então, assim, você associou uma palavra a uma frase, tá? Então é isso que você precisa entender. I want you understand this. I want you bring it inside of you in your journey, in your daily studies, like nos seus estudos diários aí na sua rotina. Quero que você entenda isso ao invés de se preocupar em instead of worrying about um, learning separate isolated words and try to understand what they mean, this word and this word. Okay, no, understand the word, that word inside of a sentence. This way you will understand a bit more of the sense, okay, the context of that word. Ok, desse jeito você vai conseguir realmente entender o sentido, tá? O contexto daquela palavra. Yeah, you know, you will really
get better your English if you do that. I do really recommend. Eu recomendo que você faça isso, vai desenvolver muito o seu inglês, tá bom? Com esses exemplos aqui que eu te dei, o que você vai fazer? Você vai ir para os comentários, tá bom? Você vai pegar palavras, né? Pode usar até mesmo essas palavras aqui, mas você vai pegar outras palavras e você vai colocar elas numa frase, tá bom? E você dizer, tá bom, por exemplo, impressora, printer, tá? Vou associar com uma frase, vou montar ela numa frase, né? I used to print my documents. I used to print my documents in the morning. Você pode dizer isso, vai. Costumo imprimir meus documentos de manhã. Mas pode não parecer muito ter sentido. Tá bom, a gente não tá procurando, tipo, perfeição nas frases, tá bom? Você treinar dentro de uma frase, tentar usar a palavra aí, né, colocar ela dentro de um contexto, tá bom? Good. Well, if you want to go deep inside this, you already know. Find me at inglesdogringo.com.br. Se você quer ir um pouco mais a fundo, me encontre em inglesdogringo.com.br. So, I'm a high performance English teacher. I teach English over 18 years, and I'm here to guide you, to help you get your English, whether you are in zero level, não importa se você está num nível zero, não sabe nada de inglês, so I can push you up there, even for business, corporate, even if you want to travel, for example, mesmo se você queira viajar para companhias, para networking, meu inglês minhas aulas de inglês vão te ajudar muito. Good? Well, that's it. Well, as a next class, we will talk about shadowing exercise. Well, I will read naturally and you will repeat immediately, ok? A gente vai fazer um shadowing exercise. O que é um shadowing exercise? É tipo um exercício de sombra, tá? Vamos dizer assim, tá? Tipo, por exemplo, você está assistindo alguma coisa e eu vou chegar um pouco até lá, né? Você está assistindo um BBC News, você vai fazendo shadowing exercise. É o quê? A pessoa está lá falando, né? O jornalista está lá falando e você vai acompanhando, tá bom? Well, I will read naturally and you repeat immediately after me, okay? No pause, please. Você vai repetir sem pausas, tá bom? Well, as the examples, I will say like, the first one, we need to find a solution. We need to find a solution. Say after me. Yeah, good. I'd like to discuss that further. I'd like to discuss that further. Say after me. Olha só, se você quiser, você pode dar uma pausa, tá? Eu falo aqui a palavra normalmente 2 vezes, a frase 2 vezes. Você pode dar um pause no vídeo, aí você repete, aí você volta a dar o play no vídeo, tá bom? Pode ser assim? Ok, let's move on. Vamos continuar. Let's move on to the next topic. Let's move on to the next topic. Good? Could you clarify your point? Could you clarify your point? Good, good. That's exactly what I had in mind. That's exactly what I had in mind. Good. Well, the goal here is automatic production. Okay. It is just a shadowing exercise. So I really hope you could go after me while I was saying, and the goal most of the time this kind of exercises is getting better your pronunciation and make sure you not get stuck at saying words and phrases. Well, that's the goal of this exercise. If you did this, well, you're in the right way. Muitas vezes o objetivo desse tipo de exercícios é treinar a sua pronúncia e muitas vezes melhorar, assegurar que você não trave, né? Falando uma frase, tá? Então é bom que eu espero que realmente você tenha
falado assim com fluência e naturalidade, assim que eu fui falando, tá? E se você fez, muito bom. Good, good. Well, now we're gonna talk about fast response drill. Fast response drill. I want you don't think, okay, and answer immediately. Vamos fazer um exercício agora prático e rápido que, por favor, você não vai pensar. Você vai responder imediatamente. E você vai ter 3 segundos para responder. Ah, my teacher, como assim 3 segundos? Yeah, yeah. You're gonna have 3 seconds to respond. Se você puder até, você pode fazer assim, você tá com o celular, tá? Você tá com o celular aí, viu a pergunta que eu fiz, você pausa e responde logo, tá? Tem 3 segundos, memoriza isso. Aí você dá novamente o play, ouve a outra pergunta, dá um pause e responde logo, tá bom? Well, let's jump into this exercise that is so good. And in the end of this, I will tell you what is the goal of this exercise. Well, the first question is, what do you do? Okay. How was your weekend? How was your weekend? Mm. What project are you working on? What project are you working on? Mm. What's your biggest challenge at work? What's your biggest challenge at work? Mm. Tell me about your company. Tell me about your company. Ok, agora me diz aí, quais são as respostas que você deu? Respostas rápidas, assim, curtas, tá? Objetivo? Ok. Now I'm gonna tell you the goal of this exercise. The goal of this exercise is to accelerate your mind to produce fastest answers, ok? É para você não ter que pensar muito, tá? O objetivo desse tipo de exercício é para acelerar sua mente, para você entregar respostas rápidas, ok? Chegou uma pergunta, você, pum, por exemplo, what you do? I'm accountant. O que você faz? Sou contador. How was your weekend? My weekend was fine. Okay. What project are you working on? We're working on organizing tasks. Organizar tarefas. Ok. Viu só como é que, tipo, é rápido para você responder. Então, assim, o inglês muito natural, muito sólido, é aquele que você vai construindo de forma natural, tá? Que você não se programa muito para, nossa, isso tira o medo, ok? You need to get this fear away. Ok? Você precisa mandar esse medo para longe, tá? De responder coisas. Então, essas short answers, assim, esse exercício muito rápido, ele ajuda muito, tá? Para você. And I have this kind of exercises inside my individual online classes with my students, and that's really amazing. E eu tenho normalmente esse tipo de exercícios dentro das minhas aulas online particulares com os meus alunos, e é muito incrível esse tipo de exercícios, muito bom e incrível. It's really incredible how our brain works and how our students, my students, push immediately into another level suddenly. É incrível como eles saem para um nível básico, assim, para falarem o inglês fluente, inglês de negócios, o inglês de corporativo, sabe? And it allows them to travel, to communicate with several coworkers around the globe. Okay? Permite aí que eles conversem aí com seus colegas em volta do mundo, tá? Então é muito incrível. Well, if you want also to have this experience, meet me at inglesdogringo.com.br. Se você também quer ter essa experiência aí dessas aulas online particulares de inglês de alta performance, tá? Você pode me encontrar em inglesdogringo.com.br, ok? See ya! I hope you love this class, and anything you already know, leave down the comments, right? Thank you for watching this class.